uma forma de expressão, é uma liberdade de expressão. Você que é psicóloga, como é que a gente pode entender isso no ser humano, essa questão da liberdade de expressão, expor algo que, na verdade, as pessoas que estão cantando essas músicas e fazendo essas músicas, elas vivem isso no cotidiano, né? Essa forma que tratam a mulher ou essa forma que encaram a violência. Pois é, a gente vive num país, país democrático, né, onde tem espaço para tudo, né? E há nesse espaço para tudo, espaço para coisas desse tipo, como as referidas aí nesses pagodes e tal, que a deputada, que são objeto da lei da deputada, do projeto de lei da deputada, e todo outro tipo de música, peças de teatro que falam de um assunto, falam de outro, cinema que trata de um tema, que trata de outro, enfim, essa diversidade toda cultural. E tem que haver espaço para tudo isso, efetivamente, e tem que haver espaço para o debate, porque é assim que, na medida em que há essa diversidade e há o debate, há o avanço da civilização também. Né, a essas contradições e a possibilidade de superação, de avanço da civilização. Não tem como revogar isso daí. Agora, o que é preciso salientar é que é preciso que as pessoas, né, que a personalidade seja formada para se mover nesse caldeirão cultural, digamos assim, e se dar limites. Quer dizer, nos processos aí de constituição da personalidade, né, quando se educa uma criança, quando se forma a personalidade de uma criança, quando se desenvolve esse processo, é preciso que levar a criança a saber se mover nesse conjunto, né, e a dizer, não, isso serve para mim, isso não serve para mim, né, isso me viabiliza, me preserva, isso não, enfim, né, a criança precisa saber se mover nisso, quer dizer, ou a pessoa precisa saber se mover nisso. Não dá para tirar, né, por completo tais coisas porque são ruins, porque são erradas ou porque não prestam e manter só determinadas outras. Você acha que o proibir pode ficar aquela história, proibir é melhor, proibido, proibir, que querendo ou não é proibido, você fica mais curioso em saber o que é? Vamos pegar um exemplo aí que não tem nada a ver com a música diretamente, mas, por exemplo, notícias sobre droga na TV, né? Elas passam todos os dias, né? E evitar que a criança tenha acesso a isso, por exemplo, né? Não, isso pode ser um meio e um gancho de um pai educar um filho a respeito aí de qual direção seguir em relação às drogas. Em relação à música, a mesma coisa, né? Isso circula na TV, né? Não precisa ir ao show necessariamente, se isso chega na tua casa. Quer dizer, o que é preciso fazer? Proibir? Não, vai ter hora que não vai ter como proibir, não vai ter como evitar o acesso da criança a isso, ou da pessoa a isso. O que precisa fazer? Ou isso pode servir para quê? Como um gancho para que um pai ou uma mãe conversem com o filho. A mulher não é lata, a mulher não é cachorro, a mulher... Né? Mas daí eu queria destacar um ponto que é o seguinte. Há também a música que fala de uma maneira, em termos, vê bem, tirando o fato de ser de bom gosto ou de mau gosto, sim, né? Porque aí é uma questão de gosto. Aí é uma questão de gosto, vou colocar minha posição, eu também vou considerar um monte dessas aí de mau gosto. Mas, assim, a música em si, muitas vezes ela fala de uma maneira aí, brincando, com metáfora e tudo mais, para aliviar uma situação, né? E uma situação que é um retrato da realidade, né? Sei lá, fala de como a mulher é tratada, fala do que é feito com a mulher na relação amorosa, fala do que é feito, fala do careca, fala do Amélia, gordinho, que era mulher de verdade. Quer dizer, retrata uma situação presente nas relações cotidianas. E ao fazer isso, né, de uma maneira, em termos de metáfora, ou satirizando, ou colocando humor, isso torna mais leve determinadas coisas que são complicadas nas relações interpessoais, né? E ao fazer isso, traz para o debate, né? E traz para o debate, traz para a vida de relações, e as pessoas têm que se haver com isso. Então, e isso existe na música, né? E nas artes de modo geral. Quer dizer, o cartoon na época da ditadura militar, né? As tirinhas, enfim, foi assim que foi usado. Era um meio de furar, com humor, de falar de coisas pesadíssimas, né? A música, na época lá da abertura também, nos anos 80, referiram o Chacrinha. O Chacrinha falava lá, cantava a música da camisinha, bota meu amor, não sei o quê, não sei o quê. Tá, se for olhar, uma letra pobre, simples, uma melodia, nem se fala.
Não estou nem pegando o aspecto aí da música. Mas, assim, é falar de coisas do cotidiano e colocar isso na vida das pessoas, porque fica mais fácil mesmo você cantar, isso traz para o dia a dia do que falar sério. Inclusive, e aí provoca o debate. Esse assunto foi motivo de uma reportagem no Fantástico desse último domingo. E o repórter, eu achei curioso que o repórter entrevistou várias moças que estavam lá. Perguntou: você não acha essa música ofensiva? Você viu, várias falavam: nem estou prestando atenção na letra. Eu vim aqui para dançar. Ela não presta muita atenção. Ou se presta, é aquilo que você falou, talvez seja o retrato. E aí eu acho que tem um outro elemento, que assim, ó, quando é música colocada num show, colocada assim, que ouve no rádio, de modo geral, solto e tal, eu acho que não ofende, não agride tanto emocionalmente, psicologicamente, determinada mulher, do que quando é uma agressão direta. Aí sim, aí pega. E isso eu acho assim, uma questão chave, porque se diz aí, isso agride, ou tal música agride a mulher. Não, às vezes ela reflete o que acontece na sociedade, nas relações e tal, que é esse processo de agressão. Eu volto a chamar a atenção num ponto que eu coloquei anteriormente. O que agride muito mais diretamente a mulher, ou qualquer pessoa, é uma agressão direta. Né? É determinada mulher ser, num determinado contexto, numa determinada situação concreta, né? Por determinada pessoa específica, ser chamada de tal e tal. Né? Quer dizer, isso sim agride. Quer dizer, isso da mulher, vai ter... né? Ter a valorização dela e saber se defender em relação a isso, ou denunciar quando for o caso. Isso vai ter, claro, e isso vai ter função no emocional dela.